Quer saber como estudar direito penal militar e direito processual penal militar? Hoje a gente conversa um pouquinho sobre isso. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães, sou professor de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar e hoje vim conversar com você um pouquinho para dar algumas dicas sobre como estudar essas matérias e como você pode desvendar esse mundo que alguns consideram um mistério, tá? Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: essas matérias de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar não são matérias difíceis, tá? Isso não deve tirar o seu sono, por favor. O que acontece é, muitos que estão me assistindo agora devem ser bacharéis em Direito, né? Devem ter estudado Direito na faculdade ou devem estudar para concurso há algum tempo e nunca tiveram a necessidade de estudar Direito Penal Militar, né? Você não precisou estudar isso na faculdade, você não precisou estudar isso para passar em algum outro concurso que você já tenha feito e de repente aparece isso na sua frente, você olha e diz: que bicho estranho é esse? Talvez você já tenha até procurado livros para estudar e não tenha encontrado. Também aconteceu comigo já, tá? Não é tão fácil encontrar livros de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar para estudar, não, né? Não tem muito material e tem pouquíssimas pessoas que são realmente especialistas na matéria, né? Poucos professores, enfim, tem dificuldades que envolvem o estudo dessa matéria. Agora, veja, o fato de não ser uma matéria popular, não ser uma matéria que é muito celebrada no mundo dos concursos, vamos dizer assim, não significa que sejam matérias difíceis de você estudar. Muito pelo contrário, tá? Se você já estudou direito penal e direito processual penal, se torna mais fácil você estudar direito penal militar e direito processual penal militar. Essa é a primeira dica que eu vou dar para você hoje, tá? Tenha uma base sólida em direito penal e direito processual penal. Por que é que eu estou falando isso? Quando a gente conduz o estudo do direito penal militar e do processo penal militar, esse estudo é feito em bases comparativas, tá? Você sempre vai estudar principalmente com foco nas peculiaridades desses ramos do direito. Então você compara o direito penal militar com o direito penal comum e o direito processual penal militar com o direito processual penal comum. E aí a gente vai fazendo, dizendo: olha, esse instituto aqui é a mesma coisa, esse outro aqui é diferente, tem uma peculiaridade, né? Aqui essa teoria é aplicada, aqui, né, essa teoria não é aplicada da mesma forma, tem um viés um pouco diferente. E o estudo dessas matérias vai se desenvolvendo em bases comparativas. Esse é o jeito de fazer. Na verdade, é o melhor jeito de fazer, porque é o único jeito de você fazer isso de maneira mais rápida. Senão você teria que estudar praticamente duas matérias. Você ia ter que ver tudo de direito penal e depois ver as peculiaridades, né? Então não é isso que a gente faz quando vai estudar essas matérias. Então, por causa disso, a sua vida vai ficar bem mais fácil se você já tiver estudado direito penal e direito processual penal. Ah, professor, então eu preciso acabar tudo, fechar o edital, até começar a estudar a parte militar? Não, não é isso que eu falei. Agora, você precisa ter uma base sólida, ao menos na parte geral dessas disciplinas, tá? Na parte geral, você vai ter contato com os institutos mais básicos, né? Você vai saber a definição de crime, você vai saber as teorias adotadas no Brasil sobre o lugar do crime, sobre o tempo do crime, sobre a retroatividade da lei penal ou a irretroatividade da lei penal, a depender do caso, né? Então tudo isso vai ser importante, né? Que você tenha uma base, que você já tenha compreendido essas matérias. Não quer dizer que você precisa estar pronto para passar no concurso para delegado de polícia, para defensor público ou para promotor de justiça. Não, não é isso, né, que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa já ter estudado essas matérias, né? Já estar ali no meio do caminho e já ter solidificados alguns conceitos, pelo menos esses mais básicos da parte geral de cada disciplina, tá bom? Então essa é a primeira dica que eu dou para você. Primeiro estude direito penal e processual penal e depois você começa a estudar direito penal militar e processual penal militar quando você já tiver uma base mais ou menos sólida, tá certo? Você precisa ter uma atenção especial, né? Uma atenção especial à conjuntura e aos detalhes sobre o funcionamento das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte: você precisa entender a maneira como as relações hierárquicas se desenvolvem aí nas Forças Armadas e também nas polícias militares e corpos de bombeiros militares. Ah, professor, como é que eu faço isso? Simples, tá? Não é nada de outro mundo, não. O que você vai fazer é dar uma pesquisada, gastar alguns minutos do seu dia com isso, tá?
você vai dar uma pesquisada nos nomes dos postos e graduações no Exército. Pode ir só no Exército, não tem problema. É um pouquinho diferente na Marinha, na Aeronáutica, é um pouquinho diferente. Nas polícias e nos corpos de bombeiros vai ser igual ao do Exército, tá? Se você compreender os nomes dos postos e graduações no Exército, você já vai resolver o nosso problema para conseguir entender vários aspectos específicos do direito penal militar e processual penal militar. Para você ter uma noção, quando a gente fala, por exemplo, no julgamento do acusado, a maneira como o órgão colegiado vai ser composto para fazer o julgamento depende dele ser oficial ou dele ser praça. Né? Aí você precisa saber o que é um oficial e o que é uma praça. Né? E dentro dos oficiais e das praças, você precisa saber quais são os postos, no caso dos oficiais, e quais são as graduações, no caso das praças, para saber quem é superior a quem e tal. Isso vai ajudar você a resolver questões e vai ser essencial para você compreender os detalhes. Segunda dica que eu dou para você, né, tenha uma atenção especial às relações hierárquicas nas Forças Armadas, tá? Pesquise as Forças Armadas, beleza? Terceira dica que eu vou dar para você hoje, atenção à letra da lei, tá? Boa parte, a grande maioria das questões de direito penal militar e processual penal militar cobradas nos últimos anos, tanto em concurso do MPU, quanto do STM, quanto em concursos da Defensoria Pública da União, de polícias militares e corpos de bombeiros militares, essas questões são em sua maioria retiradas do texto da lei. Então você precisa ter uma atenção especial à redação dos dispositivos no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, tá? Então, letra da lei, né? Você precisa ter uma atenção ali à letra da lei, tá? Algumas vezes, inclusive, a gente vai dizer, esse dispositivo provavelmente não foi recepcionado pela Constituição. Mesmo assim, você tem que ter uma atenção especial com ele. Porque mesmo não tendo sido recepcionado, ele pode vir a cair na sua prova. Uma questão do tipo, de acordo com o Código Penal Militar, isso. Se estiver escrito no Código Penal Militar, você tem que marcar essa questão como certa, tá certo? Então, muito cuidado à letra da lei aqui. E a última dica que eu dou para você é, resolva o máximo de questões que você conseguir encontrar, né, a respeito dessas matérias. Não é muito fácil encontrar, não são muitos concursos que cobram, mas a gente tem um número razoável de questões para resolver na nossa preparação, tá? Então procure questões aplicáveis no concurso do MPU 2013, concurso da Defensoria Pública da União tanto para Defensor Público Federal quanto para os servidores da carreira de apoio. Procure concursos do Superior Tribunal Militar, concursos de polícias militares e corpos de bombeiros militares que cobrem o direito penal militar, que nem sempre aparece, mas assim, só nesse ano a gente já teve vários, então você tem questões para resolver sim. Né? Nesse último caso das polícias e dos corpos de bombeiros, dê uma atenção especial a questões de bancas examinadoras consagradas, tá? Não pegue muitas questões, pelo menos evite, né, questões de bancas examinadoras muito desconhecidas, porque às vezes vem questões bizarras, assim, que nem vão ajudar muito você a entender como é que se desenvolvem essas questões de direito penal militar e processual penal militar, tá? Se você quiser subir mesmo o nível, tem concursos que tendem a ser bem mais difíceis, a ter questões de um nível de dificuldade mais elevado, que são os concursos para juiz auditor da Justiça Militar da União, concurso para promotor de justiça militar, o concurso para defensor público federal também. Tem provas difíceis de direito penal militar e direito processual penal militar, mas talvez esses aí, as questões sejam até difíceis demais para sua preparação, né? Então, às vezes, o concurseiro pega um negócio muito difícil para resolver, aí bate um desânimo, né? Fica meio assim, meio triste, meio qualquer coisa, né? Então, cuidado, né? Para isso não acontecer com você também. Mas se quiser subir o nível, essas questões aí também são uma boa pedida para você resolver, tá certo? Se quiser conversar comigo, eu estou lá no Instagram, você pode me encontrar no @prof. Paulo Guimarães. Deixe seu comentário aqui embaixo também, que eu vou responder tudo que o pessoal colocar aqui, tá? Para esclarecer alguns pontos que podem não ter ficado, né, muito claros, alguma coisa mais que você queira saber sobre direito penal militar, direito processual penal militar. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Meu nome é Paulo Guimarães, sou seu professor de direito penal militar. Um abraço e até a próxima.